Obrigado, irmã Ruth, pela inspiração. Deus abençoe o ministério da irmã. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Vamos ler os versos de 18 até o 23. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do nosso Deus, Lucas 18, de 18 a 23. Mas deixe sua Bíblia aberta, faremos leitura de alguns outros textos a posteriori desse que leremos agora. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Senhor Deus, fala aos nossos corações, Senhor, nesta noite, mais uma vez. Amém. Esperança que transborda em alegria. Eu ouvia há uma semana e poucos dias mais alguém dizer assim: teremos carnaval esse ano, a esperança e a alegria estão de volta. Eu não vou falar sobre o carnaval, porque o pastor Davi já fez um ótimo preâmbulo aqui pela manhã sobre isso. Mas queremos falar de esperança verdadeira e de alegria verdadeira. Não essa que as pessoas pensam que voltou por causa de uma festa, que já foi bem explicada aqui, os seus fundamentos pela manhã. Não para a alegria efêmera, fugaz que ela traz. Queremos falar da verdadeira esperança, da verdadeira alegria. Esperança que cremos que este homem chamado jovem, em outros sinóticos que trazem a mesma perícope, chamam de jovem, de homem rico, de homem de posição aqui na visão lucana. Queremos falar sim de esperança, porque eu creio que este homem pensava em esperança quando procurava Jesus. O texto de Marcos diz que ele correu até Jesus. Parece ser jovem mesmo, porque corria atrás de Jesus para encontrar com ele. Mas o que falar da esperança e da alegria? O teólogo Jorge Bergoglio, ele diz que a alegria sem esperança é simples divertimento passageiro, e uma esperança sem alegria não vai além de um saudável otimismo, mas alegria e esperança vão juntas. Esse é o pensamento. Certamente aquele homem, quando procura Jesus, ele tinha esperança de ratificar para si mesmo o que já acreditava que era, mas queria ouvir de um mestre tão famoso, de um rabi tão famoso como era Jesus, naquelas redondezas ali. Eu quero refletir com os irmãos sobre essa mensagem, trazendo alguns destaques nesse texto que lemos, falando de alegria, falando de esperança. E em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a nossa esperança, ela não transbordará em alegria se ela estiver alicerçada na religiosidade. Portanto, a esperança que transborda em alegria, ela não está alicerçada na religiosidade. Jesus conviveu com pessoas ali de uma época que eram muito religiosos, extremamente religiosos. Sabiam os movimentos uns dos outros, sabiam o que cada função fazia. O teólogo Alfred Plummer, ele diz que nenhum rabi era chamado de bom. Não era tradição. Não havia este direcionamento para um rabi, alguém chamá-lo de bom, porque eles conheciam muito bem a visão deuteronômica sobre um rabi, e bom somente era Deus.
Parece que esse jovem de fato queria de alguma forma encantar Jesus com as suas palavras, preparar um terreno para exatamente ouvir Jesus dizer para ele: sim, você tem uma religiosidade sensacional, você terá a vida eterna seguindo os passos que você está fazendo na sua jornada de vida. Ele tinha esperança de ser elogiado. Ele tinha esperança de sair dali alegre, com alegria que contagiaria o seu coração, sabendo que Jesus aprovava a sua forma de vida, o modo como ele vivia. Mas Jesus, segundo James Edwards, um comentarista, um dos melhores que acho para o texto de Lucas, ele diz que Jesus evoca o Shema de Israel, em Êxodo capítulo 6, quando ele diz: olha, só há um bom que é Deus. Se você se acha bom, você deveria saber que só há um bom que é Deus. E ele traz de volta, Jesus usava bastante o Deuteronômio em suas intervenções, fazendo referências à Torá. E Jesus fala para aquele homem sobre os mandamentos, dentro da visão completamente humana, dentro das relações humanas. Jesus vai falar de não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Percebam que não é a parte dos 10 mandamentos que faz referência a uma relação com Deus, mas sim a uma relação com o próximo. Como se Jesus dissesse para aquele homem: olha, você é tão religioso, você realmente cumpre o que diz a lei, porque o texto não diz que Jesus contraria aquele homem. A visão marcana, o texto de Marcos vai dizer que Jesus o amou, porque de fato viu naquele homem, de fato, alguém que cumpria a lei. Então Jesus não contraria aquele homem, sabe que ele cumpria a lei, mas pergunta para ele: onde está o restante daquilo que você aprendeu? Onde está o cumprimento da lei nesta mesma visão, quando o alvo é o ser humano, quando você olha para a lateralidade? Por que é que você é tão rico e não atendia? Irmãos, muitas vezes a religiosidade nos cega. Muitas vezes a religiosidade faz com que nós pensemos como este homem, que o fato de você não fazer mal ou não prejudicar alguém é fazer o bem. E eu gosto de fazer aquela comparação que já citei aqui algumas vezes na igreja, quando alguém disse que Jesus copiava Confúcio, um sábio que não se sabe quando viveu, nem exatamente se viveu, mas se cita muito ele, anterior a Jesus Cristo, quando ele dissera que não faça aos outros aquilo que você não quer que façam em você. E alguém disse que Jesus plagiou este sábio quando disse: faça aos homens, é a regra básica, é a lei de ouro nossa, né? Faça aos homens aquilo que você quer que faça. Jesus, ele tem uma visão completamente positiva e proativa do que deve ser feito, e não uma visão negativa. Quando nós dizemos não faça aquilo que você não quer que faça, é como se não fazer o mal fosse fazer o bem. Mas não fazer o mal e não fazer o bem também pode ser fazer o mal. E Jesus pergunta para aquele homem. Jesus desafia aquele homem a uma vida proativa, porque o amor é proatividade. O amor é muito mais ação do que sentimento. E ele faz desse desafio para aquele homem. Aqui nós destacamos a religiosidade em duas perspectivas. Tanto aquele homem sendo uma pessoa humana, querendo ouvir para si, para a sua própria alma, a resposta de Jesus às suas questões. Ele também, por ser um homem importante, como diz o texto, alguns comentaristas dizem participante até mesmo da alta cúpula da religião judaica. Veremos também na perspectiva da religiosidade quanto à instituição, religião, na visão igreja. Na religiosidade pessoal, aquele homem entende que está resolvida a sua vida. Havia o que se chamava naquela época de teologia da retribuição, ou seja, se você é obediente ao Senhor, se você faz tudo aquilo que o Senhor manda, você é justificado pelo fato tão somente de obedecer. Essa teologia é questionada. Mas aquele homem se apresenta dessa forma, entendendo que fazia tudo certo. E quantas vezes a religiosidade nos leva a este mesmo ponto como pessoas,
Entendemos que porque fazemos tudo certo, conforme alguma regra diz, nós nos colocamos em um patamar acima das outras pessoas. Isso é um costume naquela época. As pessoas, inclusive, vão se assustar com o fato de Jesus citar lá na frente a figura do camelo passando pelo fundo da agulha, porque diz assim, não, esse homem é maravilhoso, ele cumpre a lei, então quem é que vai poder se salvar? Vamos chegar nesse ponto mais à frente. O teólogo J.C. Ryle, ele comenta esse texto, ele diz que inúmeras pessoas que se dizem cristãs em nossos dias, não fazem ideia alguma de sua própria pecaminosidade aos olhos de Deus. Elas lisonjeiam-se imaginando que nunca praticaram qualquer coisa muito iníqua. Por certo, segundo pensam, não correm muito perigo de perder o céu. São os que se auto-justificam como este homem. O texto de Mateus, ele faz uma pergunta bem capciosa para Jesus. Quando Jesus diz assim, conhece os mandamentos, ele diz quais? Mateus 19. Quais mandamentos? Esses todos que eu guardo aí de ponta a ponta. Ele se exibe, ele se lisonjeia. Ele se esconde atrás de uma religiosidade que o afasta do Senhor muito mais do que ele pensa que aproxima. A sua esperança está pautada, está alicerçada em sua própria religiosidade. Jesus é apenas um instrumento de validação daquilo que ele mesmo já acredita que é. Que perigo, irmãos, quando nós nos escondemos atrás da nossa religiosidade para criticar quem canta menos que nós, para criticar quem lê menos a Bíblia que nós, para criticar quem vem menos à igreja que nós, para colocarmos a nossa própria esperança como esse homem na religiosidade, que diante de Jesus não representa grande coisa. Mas a religiosidade também na perspectiva desse homem ser um representante religioso. E muitas vezes nós como igreja, aí falo da coletividade, como nós reunidos muitas vezes deixamos, e a igreja deixou ao longo da história, que esta mesma religiosidade, que o dogma, que a doutrina, que as regras que foram estabelecidas por uma pessoa ou por um colegiado qualificado, fechou os olhos em vários momentos da história, ignorando o ser humano na perspectiva humana lateral, como eu falei aqui há pouco, para preservar a religiosidade. Entre os expoentes da igreja, o padre que dizia e justificava a escravatura no período colonial, dizendo que os índios esses não poderiam ser de forma alguma escravizados, porque eles eram seres livres que viviam na natureza, mas o negro sim, porque este não tinha alma e seria resgatado fazendo trabalhos. Ou mesmo a igreja americana, que deu as costas para as mulheres que eram acusadas de bruxaria. E pasme, irmãos, no ano de 2020, sim, há 3 anos, a Suprema Corte americana absolve a última mulher que foi acusada de bruxaria no evento chamado Bruxas de Salem, que Hollywood trouxe para a cinematografia. 320 anos depois, a Suprema Corte absolve essa pessoa. E a igreja se silenciou durante todo esse tempo, quando deveria estar à frente, buscando por liberdade, por reconhecimento, estava escondida atrás da religiosidade, ou não mesmo dizer do nazismo, que tanto mal fez, não só a judeus, a ciganos, ativistas, homossexuais também. E a igreja, na sua religiosidade, se protegendo e deixando a história passar, pensando que a esperança estava nessa mesma religiosidade. Mas não. Jesus diz que a verdadeira religião não passa pelo reconhecimento humano como pessoa, ou mesmo a igreja como entidade. Passa por aquilo que fazemos e que nós não queremos receber de volta. E quem escreve isso é o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago.
em sua carta, capítulo 1, versículo 27, ele diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que cuidar de viúvas e órfãos é a verdadeira religião? Porque você não tem o que receber de volta, doando para viúvas e órfãos. Precisamos fazer uma exegese desse contexto. O que acontecia com viúvas e órfãos naquela época? Eles não tinham ninguém por eles. Viviam de doações, viviam da boa vontade das pessoas, viviam de quem tinha uma visão lateral que este homem não tinha e que doava os seus bens e as suas posses, como a igreja primitiva, assim chamada em Atos 2, fazia, e eles não passavam necessidades. A verdadeira religião é fazer sem querer de volta, é dar com a mão e não receber com a outra, é não subir no pináculo do templo para anunciar o que fez, é não cantar músicas falando da sua própria glória, é não se esconder atrás da religiosidade, que não garante esperança e não transbordará os nossos corações em alegria, como aquele homem pensava que aconteceria com a sua vida naquele encontro com o mestre. Um mestre tão conhecedor da lei, que certamente renovaria a esperança no coração daquele homem, que certamente daria alegria ao coração daquele homem, confirmando a sua postura de religioso. Mas não foi assim. Em segundo lugar, amados irmãos, o texto prossegue, e Jesus diz àquele homem: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. A esperança que transborda em alegria, ela não está baseada em nosso conceito de valor. Não está baseado no nosso conceito de valor. Quem quiser estudar sobre a riqueza, eu tenho estudado bastante sobre isso, né, pastor Davi? No nosso curso, vai ver que o capítulo 18 de Lucas, ele é sensacional para estudar esse assunto. Lucas vem o tempo inteiro falando, ele começa com o juiz iníquo, ele vai passar pelo fariseu que está orando no templo, e há uma relação de poder entre o fariseu e o publicano, mesmo social e até psicológico, e ele avança e vai até as crianças. É o texto anterior a esse, tanto em Marcos quanto em Lucas, e Jesus exalta as crianças, dizendo que elas são o reino dos céus, ou seja, quem não tem nada, tem o reino dos céus, e aquele homem que tinha tudo, não tem. E é exatamente isso que Jesus diz para ele, que a esperança que transborda em alegria, ela não está baseada, amados irmãos, em nossa situação econômica e financeira, por mais que ela seja maravilhosa, pujante, ela não está baseada em nossas conquistas profissionais ou esportivas. E como nós vibramos e vamos para o LinkedIn escrever lá o novo cargo, a nova conquista para aqueles que têm essa rede social. Como nós gostamos de dizer, o passo que estamos dando a mais na nossa carreira. Como nós vibramos com as vitórias do nosso time. E é incrível como nós vibramos com as vitórias do nosso time. Nós não saímos muitas vezes da igreja com o coração exibindo esta mesma alegria, esse mesmo contentamento, porque viemos à casa do Senhor. Almas se renderam ao Senhor. Há uma festa no céu e não há uma festa em nossos corações. Irmãos, e todo dia há a festa do céu, porque todo dia, para a glória do Senhor, alguém aceita Jesus nesse planeta. Como nós nos esquecemos e começamos a impregnar nossa vida de valores nossos, que estão em nossos corações, e que no dia final das nossas vidas é que nós olhamos para trás e começamos a dizer se valeu a pena ou não. Isso para aqueles que têm tempo de olhar para trás, muitas vezes de uma cama de hospital ou mesmo em casa. Tem outros que não têm essa oportunidade, de que forma fulminante são levados. Não há tempo para pensar, não há tempo para refletir. Também a esperança que transborda a alegria não está baseada em nossas conquistas amorosas.
aquela jovem, aquele jovem, aquela pessoa que está no meu radar há tanto tempo, eu consegui. Ou mesmo quantos seguidores eu tenho na rede social, e que cada dia aumenta, e tem algo que eu estou fazendo sempre para nós, sempre uma visão nossa, dos nossos valores, como aquele homem tinha dos valores que ele carregava consigo. Por isso a pergunta de Jesus incomoda muito, por isso essa afirmação, essa propositura de Jesus devasta o coração daquele homem, devasta as suas convicções ideológicas, inclusive. Tudo caíra por terra, a religiosidade já tinha ido a essa altura. O que mais esse homem vai pedir de mim, pensava ele certamente. E Jesus como que perguntasse para ele: você não ouviu a mensagem anterior? Eu falava para as crianças. É dentro dessa simplicidade que estão os valores do reino de Deus. E não diante de tudo isso que você apresenta. Irmãos, como é triste saber que muitas vezes nós conquistamos tantas coisas na vida e não podemos usufruir de nada disso. Um agente patológico entre nossas vidas nos acomete de um mal. Ou um outro problema qualquer, até com a pessoa da família também, nos envolve de tal forma que nós não conseguimos fazer aquela viagem lá para Tegucigalpa, em Honduras, que a gente tanto sonhou. Não, irmãos, a régua do Senhor, ela não exibe valores iguais aos nossos, porque os nossos valores um dia nos levam à angústia, as perdas nos levam à frustração, à dor, ao pesar, mesmo com a conta bancária e os fundos de investimento bombando. A resposta que Jesus dá para aquele homem é muito difícil. Jesus propõe àquele homem vender tudo o que ele tinha. Seria muito difícil. Seria muito difícil para ele. Ele era riquíssimo, diz o texto. Certamente tinha terras. Certamente tinha bens, já com os cambistas que existiam naquela comunidade. Já tinha bancário, pastor Francisco, naquela época ali já atuando. E aquele homem diz assim: o que meus amigos dirão de mim? Imagina aquele irmão que tem uma casa na praia, um apartamento na Boa Viagem, uma outra fazenda para descanso, um carro na garagem para cada dia de rodízio que existe na cidade. E ele começa a vender tudo, e as pessoas começam a desacreditar porque ele está fazendo isso. A sua reputação está sendo posta à prova. Não, eu não vou vender. Para piorar, Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Irmãos, os pobres não estavam reunidos em um lugar ali o tempo inteiro para aquele homem vender os seus bens e entregar aos pobres. Ele teria que fazer uma verdadeira saga, uma verdadeira jornada por toda aquela vizinhança, batendo de porta em porta, entregando o valor de tudo que ele vendera para cada pobre. Era como pegar um prêmio gigante de 200 milhões e dividir por 200 milhões de brasileiros, R$1 para cada um. Jesus, se o dinheiro fosse para dar para um só, eu faria um novo rico, mas todos continuarão pobres. Que proposta difícil Jesus fazia para aquele homem. Mas Jesus diz mais para ele: vende tudo, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Se Jesus, eu tenho tantos tesouros, você quer trocar tantos tesouros por um só? Parece aquele menino do programa que a gente assistia na infância. Os que têm mais de 50 vão lembrar. E o menino estava dentro do foguetinho, dizia: você quer trocar esse negócio aqui por outro? E eu torcia tanto, dizia assim: não troca não. Ele estava trocando um autorama por uma bexiga furada. E eu sofria junto com aquele menino que trocava. E Jesus disse para ele: vende tudo e troca por um tesouro. Um tesouro que estará no céu. Ele disse: não, é muito pouco. E segue-me. A cereja do bolo, e segue-me. Segui Jesus por esses caminhos tortuosos, poeira para baixo e para cima, não tinha lugar onde se hospedar, eles dormiam aonde encontrava. Quem tem a oportunidade, o pastor Davi tem falado aqui do The Chosen, quem tem visto, eles iam acampando onde podiam parar e bebiam água ali, continuavam a caminhada. E o homem rico certamente dissera: não, eu não vou acompanhar esse bando de cabeludo por aí afora.
não dá Jesus. Os meus valores são incompatíveis com os seus valores. A minha esperança está naquilo que eu acredito que tem valor, e isso é um perigo para as nossas vidas, amados irmãos, porque nós, quando pensamos assim, eu falava sobre o rico insensato, como ele se isolava, ele fala para si mesmo o tempo todo: eu farei isso, eu farei aquilo, e nós não podemos continuar a jornada cristã se nós ficarmos sozinhos. O homem sozinho, ele não é capaz de fazer nada. Quem diz isso é o teólogo R.N. Champlin, um dos meus queridos. Ele diz que sozinho o homem não deseja viver em motivos puros. Sua própria vontade é impura. O homem sozinho não pode erigir diques suficientemente fortes para conter o dilúvio do poder demoníaco que de repente lhe assola a vida. Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Jesus, amados irmãos. Você, meu amigo, que entrou aqui nesta noite, você que acompanha este culto pela internet, precisamos de Jesus para tudo em nossa vida, se quisermos experimentar o que de fato é a esperança que transborda em verdadeira alegria. E essa esperança é que nós temos como servos do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus, e que muitas vezes, amados irmãos, dando ouvidos a vozes e ignorando frases como essa construída por Champlin, nós não queremos que os outros tenham acesso a essa salvação. É verdade, pastor? É, irmãos. Nós nos comportamos como Jonas muitas vezes, o homem que queria que Deus não salvasse Nínive, o homem que está com raiva de Deus porque Deus ama. Eu aprendi que a salvação não é uma recompensa para quem se acha justo. A salvação é uma dádiva, é um presente para quem é pecador e confessa e se arrepende. Portanto, a salvação não é um mérito seu, não é um mérito nosso. A salvação é graça. É o Senhor buscando aqueles que querem receber, que querem ouvir a resposta do Senhor. Por isso, a importância de ouvirmos a resposta de Jesus, a movimentação, a manifestação da nossa fé. E é a resposta de Jesus, a manifestação da nossa fé, que nos garante a esperança e a alegria perene. Não é a nossa resposta, irmãos, é a resposta que Jesus nos dá. Aquele homem tinha a esperança de sair dali alegre, e Jesus validaria isso. Ele estaria ainda mais importante naquela comunidade, ele seria ainda mais perfeito que talvez um outro fariseu, um outro homem considerado príncipe ali naquela comunidade. Mas existia um poder que dominava aquele homem, um poder que não dominava os discípulos, porque se os irmãos continuarem a leitura desse texto, vocês vão ver que o apóstolo Pedro, ele diz: Senhor, nós deixamos tudo. E como a resposta da nossa fé, como a nossa fé se torna visível quando nós deixamos coisas para trás para seguir Jesus. Como Jesus vê, como Jesus surpreende-se, como ele exalta este momento na vida de pessoas que ele encontrou ao longo da sua jornada, que dão um sinal tão poderoso de fé, deixando coisas para trás, que Jesus disse: olha, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Então quem pode ser salvo? Essa é a pergunta certa. E não: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Senhor, como é que eu faço com a minha religiosidade, ou com os meus bens, ou com os valores que eu constituí para mim mesmo? Como é que eu faço reunindo todo este combo de coisas que eu acredito que podem me levar à salvação? Como eu faço? O que me falta? Esta é a pergunta errada. A pergunta certa: quem é que pode ser salvo? E as pessoas perguntavam: se esse homem perfeito não vai ser salvo, que dirá eu? E eles se assustam: então não tem salvação para nenhum de nós, porque um homem maravilhoso desse não pode se salvar. E Jesus responde aqui, pastor Francisco: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A palavra grega adinatos é a mesma que é usada em Atos 14, no verso 8, quando aquele paralítico de nascença é curado.
Ou seja, a mesma impossibilidade num homem que era paraplégico de nascença é colocada aqui agora, quanto às pessoas que trazem a salvação na sua mente, baseada nos seus valores. Mas Jesus volta a dizer, já falei aqui antes sobre isso, ele abre uma janela de oportunidade e ele mostra que o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque quando nós admitimos as nossas impossibilidades, é aí que Deus age. O próprio apóstolo Paulo, que andara com Deus o tempo inteiro, e fez a vontade do Senhor, e fez o evangelho chegar a lugares tão longínquos, ele dizia que o poder do Senhor se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza. É quando ele era fraco que ele se tornava forte. É a visibilidade da nossa fé, daquilo que estamos dispostos a deixar para trás, que o Senhor opera. Aquele homem queria ser um discípulo rico. Ele não queria ser só discípulo. Hoje, talvez ele colocasse toda a equipe em limusines e sairiam por aí. Mas não. Jesus, ao longo da sua jornada, encontrou pessoas, essas sim expressaram esta manifestação de fé maravilhosa e que ouviram de Jesus a resposta que firmou em seus corações, que verdadeiramente eles agora tinham esperança e tinham alegria para todos sempre. Os irmãos conhecem todos essa mulher samaritana que deixou o cântaro. Pensa que ela vai numa hora onde ninguém poderia vê-la, que ela estava ali, não era nem horário para as mulheres recolherem água ali, mas ela queria estar sozinha pela vida que tinha. E encontra Jesus, o impacto é tão grande que ela deixa o cântaro e vai embora para a cidade. Nós vamos encontrar Zaqueu, o homem que deixou os seus bens. Zaqueu vem no capítulo 19, é a resposta que Lucas dá para aqueles que pensam que o rico não pode se salvar. Então, se você é rico, respire fundo, você pode ser salvo também. Zaqueu é a resposta, porque Zaqueu, sem que Jesus peça, ele diz: Senhor, eu doarei os meus bens para os meus pobres, porque os meus valores agora estão arraigados nas palavras que o Senhor está trazendo ao meu coração. E qual foi a resposta de Jesus à manifestação de fé de Zaqueu? Hoje chegou salvação a esta casa. E aquele homem, o ex-leproso, que era samaritano, entre os 10 que foram curados, os 9 foram ser atendidos pelo sacerdote, porque o sacerdote é que validava, irmãos, que aquele homem, havia um rito para o leproso que havia sido curado retornar à sua comunidade. O sacerdote tinha que validar aquilo. E Jesus diz aos homens: vão lá e vão ao sacerdote para que ele aprove que vocês agora estão curados. 9 vão cuidar de suas vidas, um volta, ele abre mão desse reconhecimento. Os outros já estão ali pressionando ali os sacerdotes na porta do templo, dizendo: vai a minha vez, a minha família precisa saber que agora eu estou curado. O sacerdote está ali, incluindo todo mundo no grupo, na comunidade. Fulano voltou para o grupo, fulano voltou para o grupo. É daquele homem. Ele abriu mão desse reconhecimento, desse momento de voltar para os seus, porque ele deixou algo para trás, porque ele mostrava em sua fé por Cristo que os outros valores não representavam nada diante do Filho de Deus, e ele volta. O que dizer da mulher hemorrágica que vence todo aquele trajeto e a tradição para tocar em Jesus? E Jesus diz para ela: a sua fé te salvou. A resposta de Jesus garante a esperança. A resposta de Jesus à manifestação da sua fé garante que você está incluído dentro deste lugar chamado família de Deus. A resposta de Jesus ao homem da cruz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta de Jesus antecipa certamente a morte daquele homem, porque ele agora vai com alegria, com a esperança tal, transbordando de alegria aquele coração, porque ouvira do próprio Cristo a resposta de que a sua manifestação de fé fora atendida, e ele agora desfrutaria de verdadeira alegria. O teólogo George Eldon Ladd, ele fala sobre isso em sua teologia. Ele diz que o significado principal da morte de Cristo, em seu caráter objetivo, é de um sacrifício propiciatório substitutivo,
cujos benefícios devem ser recebidos pela fé como uma dádiva da vida, mas a influência subjetiva de sua morte, que desperta a reação de amor nos corações humanos, não pode ser nem negada, nem ignorada. Quem é salvo por Cristo manifesta amor. Quem é salvo por Cristo não se esconde atrás da religiosidade. Quem é salvo por Cristo cultiva novos valores. Valores que são compartilhados, para que outros também possam ser salvos por esse mesmo Jesus. Jesus falando aos seus discípulos nos seus momentos finais. Capítulo 16 de João 16, 22, ele diz aos discípulos já chorosos, melancólicos ali, quanto à sinalização de que Jesus ia morrer na cruz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A nossa alegria, amados irmãos, servos do Senhor Jesus, e glorifiquem ao Senhor por isso, ela não começa na quinta, na sexta ou no sábado e termina numa quarta-feira chamada de cinzas. A nossa alegria, ela é eterna, porque ela é garantida pelo próprio Cristo para aqueles que aceitaram Jesus. A nossa alegria, ela deve mover outros a olhar para nós, a olhar para esta casa e sentir o desejo de vir aqui também, para receber esta esperança, para receber esta alegria. Esse é o nosso papel. Pregar o Evangelho, repito, falarei isso sempre aqui. Alguém diz assim: mas pastor, tem que discipular também. E temos, pastor Davi, que discipular. Mas John Stott, arguído sobre isso, ele disse: se não tiver tempo, prega o Evangelho. Nós vamos se discipular. A Memorial vai iniciar um trabalho maravilhoso de discipulado. Mas se não dá tempo, prega o Evangelho. Não deu tempo de Jesus discipular o ladrão da cruz. A alegria que Jesus traz para os nossos corações, ela excede, amados irmãos, qualquer dom, qualquer talento que venhamos a ter. Eu me lembro em Lucas 10, no capítulo 20, os 70 voltam. Eles voltam muito felizes, diz o texto bíblico, carregados de alegria, maravilhados, e eles encontram Jesus ali, esperando o retorno deles. Ele diz assim: Senhor, em teu nome os espíritos imundos saíam, as pessoas eram curadas, pessoas com doenças graves eram curadas, e nós estamos felizes por isso, porque exercemos o dom que o Senhor nos deu. E Jesus diz assim: por isso que vocês estão felizes? É pouco. Estejam felizes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa busca, essa é a resposta da nossa fé ao Senhor Jesus, que com certeza garantirá que a nossa fé está firmada nele e que nele teremos salvação eterna. Que o Senhor nos abençoe.